Antônio Carlos Tedeschi apresenta Me conta a sua história. Me conte a sua história. Fala dos seus amores e dos seus desenganos. Tedeschi, amigo, boa tarde. Eu acompanho o seu programa todas as tardes, principalmente na hora da carta, que me emociona, que tem me passado assim lição de vida. E hoje decidi eu escrever para você e contar a minha história. Eu desde criança tinha como um sonho ser uma bailarina profissional. E ainda muito novinha, eu me lembro, eu comecei os meus estudos de dança clássica, dança moderna. E antes mesmo de completar, de chegar aos 10 anos, eu já havia participado de uma quantidade bastante grande de concursos, de apresentações em clubes, em teatros, já com 10 anos. E aos 13 anos, com o balé clássico, eu já havia me apresentado, inclusive, fora do país, fora do Brasil, por 2 vezes. Os meus próprios professores tinham tremenda expectativa quanto ao meu futuro como bailarina. O tempo passando, eu completei aos 17 anos, totalmente envolvida com a dança, com a música. Tedeschi, eu amava o que eu fazia. E como eu disse no começo da carta, sonho de criança. Com 10 anos, já tinha participado de uma quantidade de apresentações. Eu vivia o balé. Eu respirava o balé. E aí, nessa época, mais alguns dias eu deveria me apresentar num importante clube de elite em São Paulo, na capital. Estaria presente neste evento um conhecido empresário internacional. Eu tinha 17 anos. Então, essa expectativa gerou uma empolgação, sabe? Eu ensaiei muito, passei muitas horas ensaiando, porque era preciso dar tudo certo, né? Era preciso dar tudo de mim nessa apresentação. Tinha ali um empresário internacional dentro dessa linha de eventos. E então, o sonho, ele ia aumentando só. Eu já me via em meus sonhos bailando nos grandes teatros do mundo, países da Europa, Viena, Berlim, Praga, Budapeste, enfim, nas principais e grandes cidades da velha Europa. E aquela tarde estava muito chuvosa. Era uma tarde de muita chuva, gelada, do mês de junho. Após terminar o meu ensaio, eu saí da academia com a intenção de chegar logo em casa para descansar um pouco. E o ponto de ônibus, ele ficava do lado oposto da academia, aonde eu estava ali ensaiando. Esperei que o sinal abrisse para que eu pudesse atravessar, ir até o ponto do ônibus. E olha, Tedeschi, eu tenho certeza, a minha mente não falha, eu fiz tudo certinho. Tudo certinho. Porém, o carro que veio da ponta da avenida, ele não parou. O motorista que dirigia aquele carro, ele não parou. Ele não obedeceu, ele não respeitou o sinal vermelho. E veio, e eu acabei sendo atropelado. Uma pancada forte que me atirou longe vários metros, me jogou na outra calçada praticamente. Tedeschi, que eu soube só depois que o tal motorista nem parou. Ele não prestou socorro. Alguém comentou, alguém contou que ele apenas pusera as mãos na cabeça numa atitude de desespero, numa atitude de pavor ou de medo e prosseguiu, seguiu adiante, seguiu o seu caminho. Ele não prestou socorro, ele saiu do local, ele fugiu do local. Isso eu fiquei sabendo
por alguém depois. Ao dar entrada no hospital, ali só é que eu fui recuperando os sentidos, e foi também nessa hora que eu percebi que uma das minhas pernas estava amortecida. Eu não sentia uma das minhas pernas. O médico que me examinou falou que eu teria que passar por uma cirurgia, mas nada quiseram adiantar se eu ficaria ou não com alguma sequela devido a esse atropelamento, ao acidente. Veio a cirurgia, passei pela cirurgia e depois da operação eu vi os meus pais parados do lado do meu leito, sabe? Do lado da cama, à beira do meu leito no hospital. E eu observei que o papai e que a mamãe, os dois, estavam assim com uma cara de choro, sabe? Um semblante de tristeza. E eu, apavorado, eu perguntei: mãe, por favor, não me esconda nada. Pai, o que é que eu tenho? Não esconde. Por favor, se abram, só contem a verdade, não me escondam nada. Por que é que eu fui operada? Por que é que eu precisei ser operada? Pelo amor de Deus, não escondam nada, me falem tudo. E com extrema dificuldade, meus pais, Teresa, que me revelaram que, embora eu não corresse risco de morte, a minha carreira, o meu sonho como bailarina, estava acabado ali, tinha encerrado ali. Eu havia, Teresa, que perdido a metade do meu pé no atropelamento. Eu perdi a metade do meu pé esquerdo. Quando eu soube dessa afirmativa, de tudo isso, da cirurgia, da impossibilidade de seguir com o meu sonho, por alguns momentos eu fiquei sem reação nenhuma, sabe? Mas logo depois vem um sentimento de revolta, sabe? E esse sentimento de ódio, de revolta, tomou conta de mim. Era fúria, era desespero, um sonho acabado, um sonho esquecido, um sonho jogado no nada, no lixo. Sabe? Os meus sonhos haviam sido destruídos, desfeitos, caídos por terra. E querendo ou não, eu tive que buscar outras alternativas de vida, meu amigo. Eu, durante um período muito longo, eu usei muletas. Posteriormente, passei a usar uma bengala. E demoraria muito ainda para eu voltar e andar sem qualquer tipo de ajuda, de apoio. Ainda arrasada, sabe, amargurada, triste com a situação, eu ingressei numa faculdade de artes plásticas já no outro ano, no ano seguinte. E sofria, sabe, com o complexo também aí, porque eu via que as pessoas me encaravam, me incomodava uma jovem usando de auxílio para caminhar, não é? É isso. Então, esse preconceito fazia com que eu sofresse. Teve uma noite que, quando eu saía da faculdade, eu acabei encontrando um rapaz, logo na entrada da faculdade, e demos um esbarrão, sabe? No pé da escadaria, um no outro. Nos encontramos nesse esbarrão, os meus livros caíram todos no chão, desceram os degraus ali da escadaria, e esse rapaz me pediu desculpas. Sabe, por várias vezes me pediu desculpa: moça, olha, me perdoe, foi sem querer, me desculpe. E recolheu meus livros um a um, catou todos um a um. Muito descontraído, extrovertido, nós começamos a conversar. Luiz, o nome dele, ele se chamava Luiz. E assim que ele catou e colocou nas minhas mãos cada um dos livros, todas as apostilas, ele me convidou para um café, ali mesmo, próximo à faculdade. O engraçado, Teresa, que diferente das outras pessoas, ele não parecia notar que eu tinha essa deficiência, sabe? Um pé mais curto que o outro, faltava um pedaço do meu pé esquerdo. Parecia notar que ele não notava. Parecia não notar esse meu defeito.
E aquela conversa com o Luiz no café me fez muito bem. Ali mesmo nós trocamos número de telefone, passamos a nos encontrar, sabe? E era impressionante como tínhamos assunto, eu e ele. Mais um tempo, ele passou a frequentar a minha casa e daí por diante você pode imaginar, né? Foi inevitável. Foi inevitável. Aquela amizade entre eu e ele acabou tomando um rumo diferente. Eu não devia, sabe? Eu não queria. Não, sinceramente, não era do meu gosto. Mas eu estava me apaixonando por ele. Eu estava me apaixonando pelo Luiz. Assim, uma tarde no portão de casa ele me beijou. Depois ele encostou o seu rosto no meu e me pediu em namoro. Foi exatamente assim que tudo aconteceu. Era bom demais para ser verdade. E é claro que eu aceitei. De imediato. Ele fez o convite, fez o pedido e, é claro, eu aceito, Luiz. Na outra semana, ele me levou até a casa dele para conhecer os pais dele. Foi então que, ao chegarmos diante do portão, o carro dele começou a fazer um barulho esquisito. Ele desceu, abriu o capô e depois pediu que eu continuasse sentada dentro do carro, aguardando enquanto ele ia chamar o mecânico. Ali mesmo, na rua de baixo, ali mesmo perto. Eu permaneci dentro do carro e foi nesse instante uma senhora abriu o portão e veio sorrindo até o carro conversar comigo. Oi, você é a Júlia? Eu sou a Odete. Tudo bem? Eu sou a mãe do Luiz. O meu filho fala muito de você, Júlia. Uma senhora, Teresa, que sabe, agradável. Mas depois de alguns minutos de conversa, ela falou algo que me deixou surpresa e ao mesmo tempo arrasada. Ali, em frente à casa dele. Sabe, Júlia, fazia tempo que eu não via o meu filho tão feliz. Eu não sei se ele comentou com você, mas há um tempo atrás, ele atropelou uma moça. E ele fugiu sem prestar socorro. E ele não teve nunca mais sossego na vida. Depois ele procurou investigar, sabe? Ele foi atrás, procurou saber dela. Parece que a moça ficou com um problema sério no pé. Eu não conseguia acreditar, Tedeschi, naquilo que eu estava ouvindo. Aquela mulher, Dona Odete. Parecia outro sonho. Mas após ouvir as palavras da Dona Odete, eu fui me lembrando do meu primeiro encontro com o Luiz. Ele mesmo armou isso tudo. Ele armou aquela situação de esbarrar em mim na faculdade, depois apanhar os livros e apostilas todas, entregar nas minhas mãos. Foi uma maneira que ele encontrou de se aproximar de mim, tudo por piedade. Eu abri a porta do carro e fiz questão de ficar de pé diante daquela mulher. Fiquei de pé diante da Dona Odete, para ela ver e saber que a tal moça era eu. Dona Odete, veja, eu sou a moça que o seu filho atropelou e fugiu. Sou eu. Ela ficou sem saber o que falar. E amparada em minha bengala, Teresa, que eu fui caminhando à procura de um ponto de ônibus, já imaginando o que havia acontecido. O Luiz veio correndo. Logo ele surgiu na esquina lá embaixo, veio correndo atrás de mim, tentando se explicar, e eu não o deixei falar. Entrei logo num táxi e voltei embora. Voltei para casa. Ele telefonava, insistia, ligava várias vezes ao dia, tentando falar comigo, mas eu não atendia. Ou então eu desligava mesmo. Batia o telefone na cara dele. 3 meses depois, minha família estava reunida para a ceia de Natal. 3 meses exatos. E pontualmente e exatamente à meia-noite, o Luiz apareceu lá em casa. De surpresa, de repente. E diante de todos os meus familiares, ele pediu a palavra e disse, por favor, eu gostaria que todos ouvissem o que eu tenho a dizer. Só um segundo, por favor, me dê a palavra. Eu cometi um erro no passado.
Foi eu quem atropelou a Júlia. E num ato de covardia eu fugi sem prestar socorro. Eu fiquei com a consciência pesada até aqui e passei a tentar descobrir onde eu poderia encontrá-la, vê-la. Armei um encontro casual com a intenção de lhe pedir perdão. Mas à medida que conheci melhor, eu fui descobrindo nela o grande amor da minha vida. Júlia, não é piedade o que eu sinto por você. É amor. É paixão. As pessoas todas ficaram emocionadas, comovidas com as palavras do Luiz Tedeschi. E eu não tinha como negar que também o amava. Estamos casados há 18 anos. Temos 3 filhos. Formamos uma família feliz. Júlia Maria, Barão Geraldo. A emoção maior do rádio. Programa Antônio Carlos Tedeschi. A maior emoção do rádio. Rádio Central.